professora Sandra Regina Rimonde também, professor Bruno Tobias, professora Nivalda, muitos professores, alunos, membros da comunidade, professora Carolina, muita gente aí participando conosco, a gente fica muito satisfeito. O secretário de Defesa Social acabou de me mandar uma mensagem dizendo que, infelizmente, não vai poder comparecer, que não está bem, está com problema lá com a Covid, mas está em recuperação. Bom, vamos lá, né? Vamos dar início, né, a esse processo, para a gente não atrasar muito. Antes de eu iniciar, o Desirê, eu não sei se você poderia falar um pouquinho para a gente aqui, dar uma palavrinha, né? Você está participando aqui, você já está engajada nesse movimento em Belo Horizonte. Antes da gente iniciar, se você quiser fazer uso da palavra, fique à vontade, viu, Desirê? É um prazer ouvi-la e saber como que está acontecendo em Belo Horizonte toda essa movimentação pela primeira infância. Olá. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Desirê. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Para a gente é muito importante, né, estar vendo essa mobilização de vocês. Eu faço parte da Rede Nacional Primeira Infância e sou idealizadora do movimento BH pela Infância. Então, é muito importante que a gente une os esforços mesmo para que a gente possa reivindicar, né, os direitos da primeira infância e trabalhar coletivamente. Eu estou aqui para escutar, para acompanhar um pouquinho aí do trabalho de vocês, tá? É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Desirê. Prazer mesmo tê-la aqui conosco, tá? Bom, então, para quem está chegando, quem está participando pela primeira vez, né, esta já é a nossa 5ª audiência pública no processo de elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância do município de Alfenas. Então, nós temos aqui diversas pessoas, né, quem puder abrir aí o áudio, né, que estão participando dessa comissão, né, então aí a professora Sandra Regina Rimonde, a Ivanilda, a Mônica, né, só para apresentar vocês aí, quem está participando conosco aí, se tiver mais alguém que eu estou esquecendo, a professora Sandra Alves, quem puder abrir o vídeo, só para poder, né, o pessoal que está mais envolvido, Mônica, né, vamos lá, cadê vocês? Minha equipe aí. Boa tarde. Aí a Mônica, boa tarde da Mônica, da Nivalda, a Ivanildo, o Marco, todo esse pessoal, né, é o pessoal que está aí na linha de frente da elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância de Alfenas, né, e a gente fica muito feliz de estar, né, com essa equipe, né, que desde o começo está envolvida nesse processo de elaboração. Então, só fazendo uma retrospectiva rápida, né? Tivemos aí uma portaria do município, do prefeito municipal, fazendo a composição desta comissão, que é composta de representantes governamentais e não governamentais, né, de diversos órgãos, e a gente vem discutindo temas. Fizemos uma primeira audiência sobre a saúde, né, que foi muito bacana, levantamos uma série de indicadores relativos à saúde. Depois nós fizemos uma sobre a educação, né, que a Andréia ajudou muito. A Andréia é representante da Secretaria Municipal da Educação, né, e a Andréia e eu tivemos o prazer de participar, viu, Desirê, do curso, né, que foi ministrado, né, e aí, a partir do curso que nós fizemos, nós iniciamos o processo aqui em Alfenas, tá? Então, foi muito bom. O Gilberto está chegando aí também. Depois fizemos uma audiência pública sobre assistência social, né, que foi muito bem coordenada aí pela Mônica, né, que é lá do programa Criança Feliz, né, ela atuou diretamente, atua até, né, está aí na frente aí do movimento do projeto Criança Feliz em Alfenas, e fez uma belíssima, né, coordenou uma belíssima audiência pública tratando dos assuntos que envolvem a assistência social. E a última foi no mês passado, nós fizemos sobre a questão da nutrição alimentar, da segurança alimentar, a segurança alimentar e nutricional na primeira infância, né, que teve aí como
né, participação aí da Alexandra, né, que fez uma belíssima apresentação, né, falando todas as questões que envolvem a segurança alimentar e nutricional das nossas crianças, ela que é a nutricionista do município. Foi muito bacana, viu, Tânia Rosa, a presença da Alexandra, né, o trabalho que ela realizou, foi muito bom. E agora, né, estamos aí diante do desafio de discutir acessibilidade e mobilidade na primeira infância. Mas eu queria dar a palavra também para a nossa vereadora, Tânia Rosa, que já foi da Secretaria Municipal de Educação, né, para que ela desse as boas-vindas e, né, acho que é importante sua presença aqui conosco hoje, viu, Tânia Rosa? Muito bom. Se você quiser usar da palavra, fique à vontade. Sim. Boa tarde, Rogério, né? Boa tarde a todas e todos. Muito feliz, né? Quando a gente se reúne para falar da nossa primeira infância, dos direitos, das necessidades, porque é nós que temos que fazer, né? Que fazer essa luta, construir e lutar para que os direitos das nossas crianças sejam preservados, respeitados, né? Mais do que isso. E cabe a nós pensar, articular políticas públicas para que as nossas crianças cresçam com todos os seus direitos, né? E hoje é muito importante, como você falou, já discutimos saúde, educação, assistência social, alimentação de qualidade, né? Segurança alimentar. Hoje a questão da acessibilidade e mobilidade. Nós, no município, né? Através da educação e com as parcerias das nossas universidades, da Unifenas, Unifal, crescemos muito em informação em relação às nossas crianças, né? Principalmente as estudantes que estão conosco nas CMEs, nas pré-escolas, em relação à necessidade da acessibilidade, da mobilidade, fizemos adequações das nossas escolas, né? E isso tem que caminhar pela cidade toda, para que realmente elas se sintam seguras, respeitadas. Eu acho que é nessa perspectiva que a gente vai caminhar um pouco hoje, e a gente fica muito feliz com todo mundo que está aí para ajudar a pensar para que esse plano nosso municipal da primeira infância realmente contemple tudo que for necessário para que a qualidade de vida das nossas crianças sejam garantidas com muita alegria e com todos os seus direitos. Obrigada. Muito obrigado, Tânia Rosa. A sua presença aqui hoje, né, dá um brilhantismo muito especial para o nosso evento, viu? Muito obrigado mesmo. Eu queria passar a palavra também para o secretário, o chefe de gabinete do prefeito, né, Gilberto França. Por favor, Gilberto, você que apoia aí o projeto Criança Feliz e também, né, o Centro Municipal do Autista, né, nós queríamos muito que você também desse uma palavra aí de boas-vindas aí a todo o pessoal que está participando conosco aqui desta audiência pública. Fique à vontade, Gilberto, é um prazer tê-lo conosco, viu? Boa tarde, professor Rogério, tudo bem? Prazer falar com você, prazer participar desse seminário, desse plano de mobilidade da primeira infância, né, do plano de uma maneira em geral. E Tânia Rosa aí, né, cumprimentar as demais participantes e todos os participantes aí, através da Tânia, nossa vereadora, né? Agradecer, né, a Mônica, a Klebe, o pessoal do CIP, do Criança Feliz aí, o convite para participar, né? E é um assunto de extrema relevância, né? Porque nós temos aí discussão dos planos futuros aí da primeira infância, que é primordial, né, para a educação das nossas crianças e desenvolvimento também do plano de educação da nossa cidade, né? Ver as falhas existentes hoje, tentar corrigir isso aí, né? E não só na questão da educação, mas mobilidade e todos os demais temas pertinentes a isso aí, tá bom? E quanto ao Criança Feliz e o CIP aí, o Centro Autista também, eu sou uma entusiasta do trabalho das meninas e estou à disposição delas no que for preciso, e estamos aí à disposição mesmo para poder fazer esse projeto se tornar real, né? Já é uma realidade, sim, mas não pode deixar no esquecimento e muito menos, né, ficar parado no tempo.
Temos que evoluir cada vez mais. Muito obrigado, Gilberto. Obrigado mesmo pela sua presença, pela sua palavra de apoio aos nossos projetos, né? Então, assim, nós estamos caminhando, né, a essa nossa quinta audiência pública, todas elas com um bom público aí, superior a 50 pessoas, sempre com uma apresentação. Eu vi que a Alexandra chegou aí, né? A Alexandra fez a apresentação da última, foi muito bacana, né? E estamos fazendo esta agora e vamos encerrar o nosso ciclo de audiências públicas no final de maio, tratando da questão dos direitos, né, aí das crianças na primeira infância, né? Aí a professora Nivalda, junto com outros professores aí do curso de Direito, vão articular e organizar essa noite. E aí depois nós vamos trabalhar mesmo, né, levantamento dos indicadores, dos números, que a ideia nossa é fazer um plano para daqui 10 anos, para 2030, né, para que a gente possa buscar recursos para melhorar as condições de vida, né, todos os indicadores relativos à saúde, educação, assistência social, mobilidade, segurança alimentar das crianças de 0 a 6 anos de idade. Então, aí nós vamos, né, continuar com essa comissão, com uma comissão ampliada, né, precisamos da colaboração de todos, para que a gente possa, né, até o final do ano, quem sabe, ter aí um plano em condições de ser submetido à Câmara Municipal, né, para que a Câmara possa discutir e aprovar, né, e a partir do ano que vem a gente ter aí o nosso plano municipal aprovado pela Câmara Municipal e já oficializado como um documento importante, né, do nosso município. Estamos recebendo também aí a presença do professor Marcos, aí da Unifal. Seja bem-vindo, professor Marcos. Então, esse é o grande desafio que nós temos pela frente, trabalhar. Paralelamente, eu queria colocar para vocês, né, que nós fazemos parte, né, da ANUP, né, das instituições parceiras da primeira infância. Fizemos recentemente uma reunião aqui, né, com os representantes da Alago, né, para ver se a gente consegue levar esse trabalho que nós estamos realizando aqui em Alfenas para os municípios aqui da região do Lago, né, para ver se os nossos prefeitos aí se sensibilizam, porque aqui na nossa região é só Alfenas que tem um plano municipal da primeira infância, né? Então, nós queremos ajudar aí os outros municípios a também construírem, trabalharem os seus planos municipais. E a Desirê está participando aqui conosco, quando eu conversei com a Júlia Júgame também, infelizmente, o Estado de Minas Gerais ainda não possui um plano estadual da primeira infância. A maioria dos estados brasileiros já tem os seus planos estaduais, temos um plano nacional da primeira infância, mas Minas ainda não tem. Por isso que eu fiz contato com a Desirê essa semana, por indicação da Júlia Júgame, para que a gente comece também uma mobilização, né, para ver se a gente consegue um grupo aí que tenha interesse em trabalhar no processo de elaboração do Plano Estadual da Primeira Infância. Então, existe hoje uma rede nacional da primeira infância e a gente quer ajudar. Quer falar, Gilberto? Professor, essa fala sua é muito importante, porque isso mostra que a Alfenas, né, mais uma vez, está na vanguarda aí dessas discussões, né? E a Alfenas já é uma referência no ensino superior, né, com as universidades que nós temos na cidade, Unifenas, Unifal, e temos que trilhar também esses mesmos caminhos no ensino fundamental e médio, né? Porque a Alfenas a vocação da cidade é educação, né? E estamos à disposição, me coloco à disposição também, tá, junto com a Lago, para fazer essa interlocução com os demais prefeitos da região, que nós temos um excelente trânsito com eles, e ter o convencimento desses prefeitos da importância desse plano da primeira infância. Né? Então, pode me inserir nessa linha de frente aí para poder fazer essa discussão com os prefeitos, demais prefeitos, tá bom? Que bom, Gilberto. Fico muito feliz de saber que nós temos aí o apoio, né, não somente seu, mas do município, na realização dessas atividades. Então, vamos lá. Professor Marcos, né, de Oliveira, aqui do curso de Arquitetura, né, e da Engenharia, aqui da Universidade, Arquitetura e Urbanismo, junto com a professora Carolina, que é a coordenadora do curso. Eles já prepararam aí um material para a gente iniciar a discussão dessa audiência, mostrando um pouquinho da realidade, né, da acessibilidade da mobilidade urbana no município de Alfenas. Fizeram um trabalho aí, já apresentaram para a gente aí anteriormente, um trabalho muito bacana, né, com muitas informações,
que vão ajudar na nossa discussão, né, para ver se a gente consegue, nos próximos 10 anos, melhorar um pouco aí, né, os espaços destinados às nossas crianças de 0 a 6 anos, não somente na zona urbana, mas também na zona rural, né, de Alfenas. Então, professor Marcos, a palavra é sua, fique à vontade. Depois, quem tiver interesse, é só se inscrever, manifestar interesse de falar, levantar a mãozinha, enfim, quem quiser participar conosco, fique à vontade, tá? A gente é uma audiência pública, nós estamos gravando, né, para ficar registrado, né, e depois a gente, né, ampliamos aí a discussão. Professor Marcos, fique à vontade. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, professor Rogério, a professora Carolina, por estar participando aí do plano de Alfenas, né, da primeira infância. Acho que é uma oportunidade hoje muito boa da gente discutir um pouco a respeito de planejamento urbano. Bom, eu me chamo Marcos, vou me apresentar, né, eu sou arquiteto urbanista, eu me formei pela UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto, e fiz o meu mestrado pela Unicamp. Estou aí trabalhando como professor e docente na Unifenas já há uns 3 anos. E fico responsável também pela parte aí de urbanismo e de planejamento urbano dentro do curso, né? Discutir um pouco a cidade, pensar outros modelos de desenvolvimento urbano. Vou apresentar minha tela aqui para vocês, que nós montamos uma pequena apresentação para discutir um pouco a respeito desse tópico tão importante, né, que é o planejamento urbano. Que, de uma maneira geral, é falar um pouco sobre a cidade. A cidade que é o nosso, vamos dizer assim, o palco onde a vida das pessoas acontece, né? A gente utiliza a cidade cotidianamente no nosso ir e vir, e às vezes é muito pouco conhecida as forças aí que orientam o desenvolvimento da cidade. Então, acho que a gente pensar a cidade para a primeira infância, de 0 a 6 anos, que a gente está colocando, né, é também pensar um novo olhar para a cidade, né, numa outra escala de cidade, né. E, como vocês vão ver, muitas das nossas cidades aqui da região, sou de Areado, a cidade aqui do lado, também é uma cidade um pouco menor que essa, né, de porte pequeno, mas as esferas de planejamento urbano, elas acabam seguindo aí o mesmo modelo. Então, acho que a gente precisa realmente aproveitar essas oportunidades para discutir outras formas, né, de desenvolvimento das nossas cidades. Bom, vou reproduzir minha tela aqui. E queria também aproveitar a oportunidade para agradecer os meus alunos da Locus, o nosso núcleo de estudo e pesquisa sobre a cidade, que estão aí participando, Adriano, Cadu, a Carol, que ajudaram a gente na confecção e análise desse material, e também aí a todos os envolvidos que contribuíram para sua elaboração. Então, a temática de hoje é falar um pouco sobre acessibilidade e mobilidade urbana. Os dois termos estão associados, porém eles têm um significado um pouco diferente. Mobilidade urbana, a gente está falando nessa capacidade das pessoas e mercadorias irem e virem durante a cidade, dentro da cidade, de uma maneira tranquila. Quando a gente está falando de acessibilidade, uma moto. Quando a gente está falando de acessibilidade, a gente está falando já do de maior número de pessoas conseguirem utilizar os espaços públicos de uma maneira plena. Então, a temática de hoje que me foi proposta, da gente conversar um pouco para tentar elaborar algumas diretrizes para esse plano, né, de primeira infância voltado para a área do planejamento das nossas cidades. A cidade que é algo muito complexo, a cidade é muito grande, ela vai crescendo e se desenvolvendo, e são várias camadas e camadas, por isso que é muito difícil estudar a cidade. Os nossos alunos aqui do curso, eles sabem
porque eles têm as disciplinas aí, várias disciplinas de urbanismo, né? Então, é complexo pensar a cidade, mas, ao mesmo tempo, é necessário, né? Pelo fato da cidade, ela ser esse palco por onde a gente passa grande parte da nossa vida. Mas, a primeira questão que eu queria colocar aqui para vocês é por que é importante a gente pensar aí o espaço urbano na escala da criança. Então, eu coloquei alguns pontos aqui, alguns fatores que estão presentes aí nas maiorias das cidades, não só de Alfenas, tá? Mas nas cidades de pequeno e médio porte, a gente observa ali uma certa recorrência de alguns determinados problemas que, de certa forma, vão em oposição a esse direito da criança a ter uma vida saudável, uma vida plena dentro dos espaços urbanos. O primeiro que eu queria colocar, fiz algumas colocações, que é o seguinte: a gente tem dentro das cidades uma deterioração muito grande dos espaços urbanos e uma diminuição ou dificuldade de acessos às áreas verdes. Geralmente elas acabam se concentrando mais ali na área central, enquanto as áreas mais periféricas acabam tendo menos áreas verdes e menos espaços de lazer. A gente também tem, dentro das nossas cidades hoje, uma forma um pouco desordenada da ocupação do espaço na periferia das cidades, que acabam sendo, muitas vezes, passando por um processo de autoconstrução, um caos aí nos centros urbanos, devido a um aumento considerável dos automóveis, causando problemas, inviabilizando a mobilidade. A gente tem processos em algumas cidades ou outras cidades de maior ou menor grau relativos a processos de favelização, isso vai depender do porte da cidade. Temos uma baixa qualidade de serviços como transporte e saneamento nas áreas aí onde a população mais pobre consegue levantar suas moradias, que geralmente são nas áreas mais periféricas. Um déficit habitacional também, uma não regularização fundiária, ou seja, ocupações irregulares do território, comunidades aí consolidadas e sem título de posse do terreno, lixo e esgoto a céu aberto, presentes aí em grande maioria das nossas cidades, uma violência a que as crianças estão vulneráveis na ausência de uma política pública de segurança específica para cuidar delas, uma violência cotidiana naturalizada, uma insegurança viária e também a existência de um precário e perigoso sistema de mobilidade urbana, que não é pensado e planejado para a escala da criança, e uma ineficiência ou precariedade aí de áreas de lazer e espaços de brincar, né, que vai ser o foco um pouco dessa primeiro levantamento que a gente realizou, que a gente está realizando, porque a cidade também, eu costumo dizer para os meus alunos que ela é algo vivo, né? A cidade, ela muda, ela se desenvolve, ela não é algo estático. Então, as pesquisas, elas sempre têm que estar em andamento, porque as coisas vão mudando. Uma informação muito importante dentro desse contexto, já que a gente acabei de apresentar aqui para vocês um contexto, né, de problemas muito grandes presentes dentro das nossas cidades, a gente tem um dado muito importante que foi organizado aí pelas Nações Unidas e pelo Banco Mundial em 2016, que a população global, né, a população mundial urbana, atingiu aí o índice de 54%. Enquanto que no Brasil a gente tem, nesse mesmo ano de 2016, um percentual de 85%, né, 84,72% da população, elas já viviam nas cidades aí, segundo o IBGE. Então, é muito importante a gente ter aí fazer uma pequena reflexão, né, como que estão aí vivendo, crescendo e se desenvolvendo as crianças neste contexto que eu acabei de colocar para vocês, e que aí estão presentes uma grande complexidade de desafios cotidianos, né, a esse livre circulação e a usufruto da cidade, né, como um bem aí para o desenvolvimento das suas capacidades. Então, o que a gente observa, quando a gente faz uma análise um pouco mais profunda, é que para as crianças, principalmente aquelas da primeira infância, elas são destinadas a dois espaços. A gente vai ter a casa, que é o espaço privado, e também teremos as instituições de acolhimento e atendimento, como o espaço público.
certo? Então, é o seguinte, são esses dois espaços aí que caracterizam a vida na cidade dessa criança. Então, os principais espaços destinados a ela são parques infantis, as praças e os estabelecimentos de educação infantil, como creche, pré-escola, e também como, respectivamente, seus espaços que elas utilizam para brincar e também realizar as suas atividades educativas. Então, a gente vê que as crianças ocupam os lugares que os adultos aí prescrevem a elas e que a sociedade lhe reserva e que a administração simbólica lhes indica. E a maioria das crianças, ela passa a maior parte do tempo nesses espaços privados e em ambientes fechados do que nos espaços públicos e abertos. Eu acho que isso, à medida que o porte da cidade ela vai aumentando, esse fator vai se tornando um pouco mais agravante, né? Por questões de segurança, enfim. E disso tudo, a gente tira uma seguinte conclusão, que essas expressões aí corriqueiras que a gente acaba de utilizar, de que lugar de criança é na escola e de que a rua não é o lugar da criança, elas vão revelar quais são os espaços e os lugares da infância na cidade e qual o tipo de relação que eles estabelecem com essa criança. Bom, quando a gente pega falando um pouco de uma questão mais legislativa, a gente tem, em 2016, a instituição do Plano Diretor Participativo, aqui do município de Alfenas. Os planos diretores são os planos que vão, então, orientar o crescimento e o desenvolvimento das cidades. Tá? O plano diretor, ele tem que ser continuamente revisado, e ele também tem que abarcar ali os preceitos que foram elaborados no Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001. E demais aí, o município vai elaborando as leis orgânicas para ir normatizando essas ferramentas. E dentro do plano da cidade, a gente tem também alguns elementos que são muito importantes para a gente pensar como que essa questão da inserção da criança na cidade, ela pode ser pensada, que é a elaboração do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, a criação do Conselho da Cidade e do setor técnico aí de gestão, que vão aí ser as ferramentas para a participação da sociedade no planejamento dessa cidade. Isso em todos os planos diretores. Essa participação social, ela vai acontecer de duas formas. A primeira é através do Conselho da Cidade, que ela vai ser formado aí mais ou menos por 17 membros, e na seguinte representação, e também o setor técnico de gestão, que vai dar um suporte técnico para o Conselho da Cidade. Geralmente são aí, que é composto por um técnico da área de urbanismo, um técnico da área jurídica e um técnico da área financeira. Bom, mas entrando especificamente a respeito de alguns indicadores, né, indicadores aí sociais que a gente pode estar utilizando para pensar o lugar da criança dentro da cidade, a gente tem como referência, eu encontrei, o Observatório da Primeira Infância, onde eles vão elaborar uma série de 130 indicadores, tá, que são relacionados aí ao desenvolvimento infantil, que foram identificados a partir de duas referências gerais, que é do Programa de Cidades Sustentáveis e do Urban 95, da Fundação Bernard Van Leer, que conta com os eixos aí saudável, segurança e pública. Então, quando a gente entra lá no site, qualquer pessoa ela pode acessar esse site e eles vão ter lá diversos indicadores que vão medir a qualidade do espaço urbano para aquela criança, para a primeira infância. Tá? Então, deixei uma imagem aqui do site, depois eu posso passar o link para vocês. E aí, é o seguinte, eu dei um zoom, né, para mostrar um pouco para vocês como funciona os indicadores. Então, o Urban 95 ele é dividido em 4 categorias e o Programa de Cidades Sustentáveis em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 categorias, tá? Então, eu peguei como exemplo aqui para vocês os dados e indicadores relativos aí à mobilidade e menos tráfego, tá? Que é composto ali por
7 subitens. E para cada subitem deles, a gente tem também como que isso vai ser medido ao longo do tempo. Na verdade, esses dados, eles estão presentes ali na cidade de São Paulo, onde foram se coletados esses dados, e a partir desses dados de 2016, de 2017, de 2018 e 2019, conseguiu-se avaliar ao longo do tempo, por exemplo, o número de ruas de lazer destinados ali às crianças. E aí, a gente entrando lá, a gente começa a verificar que de 2016 até 2019, a gente teve um crescimento no números ali de ruas de lazer destinados à primeira infância. E a meta é de que até 2030, que a cidade proporcione o acesso universal aos espaços públicos seguros, inclusíveis e acessíveis e verdes, e em particular para as mulheres, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Certo? Bom, agora falando um pouco especificamente sobre o município, esse é um levantamento que a gente está realizando aqui dentro do curso de Arquitetura e Urbanismo, a respeito de uma análise quantitativa e qualitativa dos espaços públicos no município aqui de Alfenas, realizado pelos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo. Então, a gente tem aqui na imagem de vocês o mapa de Alfenas, ele foi dividido aí em 4 áreas. Então, a gente tem essa primeira área, essa primeira zona, onde a gente não encontrou, até o momento, nenhuma praça. A segunda zona, onde foram encontradas 3 praças. A terceira zona, onde foram encontradas 2 praças. E a quarta zona, onde concentram o maior número de espaços públicos, tá? De praças como equipamentos urbanos de lazer. Bom, mas olhar, né, só fazer esse levantamento quantitativo, ver quantos equipamentos de espaço de lazer, para a gente é pouco, né? A gente precisa primeiro avaliar se aquele equipamento urbano, se aquela praça, se aquele parque, ou se aquele equipamento, ele está ali preparado para a primeira infância. Então, a gente precisa elaborar primeiro algumas categorias para a gente verificar, né, alguns parâmetros. E o primeiro aí que a gente colocou é o seguinte, que é muito importante que crianças e bebês de até 5 anos, eles necessitam de sol da manhã, e eles divertem-se em brinquedos tipo giras, escorregadores e gangorras. Então, o primeiro ponto foi verificar a existência desses mobiliários. O segundo ponto era também sai preferencialmente assentado sobre pisos macios, que possibilitem também o engatinhar, o praticar os primeiros passos, e também que a criança ela possa também cair à vontade, sem se machucar. E o terceiro ponto é que essa faixa etária, ela também exige ali o cuidado, né, de uma pessoa um pouco mais velha, de um cuidador, para o qual também deve ser previsto o lugar de estar com bancos confortáveis próximos a esses equipamentos. Então, essas são algumas possibilidades da gente pensar ali esse espaço para a primeira infância, né, para criança de 0 a 5 anos. Então, é verificar essa existência. Nessa zona 1, a gente até o momento não identificou nenhuma praça. Na zona 2 foram identificadas aí 3 praças, aos quais a gente fez aí alguma coleta de imagem, algumas coletas de imagem e verificação da existência ou não de equipamentos de lazer, imobiliário urbano de lazer para a primeira infância. A primeira praça é a Praça Lamartine Barros Duarte, ela não possui nenhum equipamento para a primeira infância. A segunda praça, que é a praça... faltando o nome dela, mas é na rua Joaquim Francisco de Oliveira, no bairro Vista Grande, da cidade de Alfenas. Ela possui alguns equipamentos, alguns mobiliários aqui destinados, né, ao público infantil, à primeira infância, porém ali os outros 2 requisitos não estavam sendo cumpridos, né, a existência de pisos macios e bancos de estar para os seus cuidadores, né, e isso às vezes pode parecer que não tem influência, mas isso tem muita influência, porque isso vai orientar a utilização ou não daquele espaço público, tá? Então isso é muito importante pensar esse equipamento de lazer como um todo, né, nas necessidades daquele público. Também a outra praça, na rua
Pernambuco, na Vila Santa Luzia, no município de Alfenas, também não possui nenhum equipamento destinado à primeira infância. E na Zona 3 foram identificadas aí 2 praças até o momento, e é a Praça do Pinheirinho, que possui os equipamentos de lazer, aqui vocês podem observar nessa imagem do fundo, e a praça aí é da Igreja de São Francisco de Assis, né? Essa imagem está um pouco antiga, porém ela não conta aí com nenhum equipamento de lazer à primeira infância. Já a quarta zona, ela é a zona, obviamente, que concentra o maior número aí de praças, porque é a zona central do município, né? Então, desde que eu comecei a falar para vocês, no começo aí dessa minha apresentação, é que uma das características da cidade de pequeno e médio porte é uma concentração dos equipamentos de lazer e de infraestrutura na região central. Isso não é característica só daqui, mas de muitas outras cidades, vocês podem observar isso. Então, é a área aí que concentra a maior quantidade de equipamentos de lazer, certo? Então, temos aí a Praça Getúlio Vargas, que não tem equipamentos destinados à primeira infância, porém, tem algumas atividades no final de semana, pelo que nos foi comentado nas reuniões, onde são colocados alguns mobiliários urbanos para crianças, né? Algumas pessoas também ficaram na dúvida se esses mobiliários eles são gratuitos para toda a população ou não. Isso também era uma informação que a gente não tinha até o momento. Mas mobiliário fixo também não foi encontrado. A Praça Melvin Jones, ela possui alguns equipamentos de lazer destinados aí à primeira infância. E a Praça Amália Angel não tinha nenhum equipamento de lazer, também presente aí para as crianças e os públicos da primeira infância. A Praça Emília da Silveira, antiga praça da rodoviária, aqui da antiga rodoviária, aqui do município de Alfenas, ela também não conta aí com equipamentos para a primeira infância. E a Praça Fausto Monteiro, que possui alguns equipamentos também, como vocês podem aí observar, nessa segunda imagem abaixo na esquerda, alguns equipamentos, porém também não possuem pisos macios e a presença do sol, né, porque as árvores acabam tampando. A Praça Rachid Saliba não possui nenhum equipamento de lazer destinados aí à primeira infância. A Praça Afonso von Graf, ela possui alguns equipamentos de lazer para crianças, porém eles não estão ali completamente acessíveis, né, no sentido de ter os requisitos básicos para serem utilizados. A Praça da Saudade, vocês conhecem, também não foi encontrado equipamentos de lazer destinados à primeira infância, e a Praça da Rua Afonso Arimo, né, que possui aí os equipamentos de lazer, como pode ser observado na imagem acima. Bom, posto isso, é muito importante agora a gente colocar o que se pode aí ser pensado com relação na área de planejamento e urbanismo para melhorar um pouco a qualidade desses espaços urbanos, né? Porque até tem um autor que a gente gosta muito e utiliza muito aqui no curso, que é o Yangel. Ele fala que primeiro a gente molda a cidade, depois a cidade ela molda as pessoas, né? Se a gente não tem espaços adequados para que elas utilizem aquele espaço urbano, eles não vão utilizar. Então, a gente precisa pensar no âmbito aí do planejamento. Então, uma das vantagens de se priorizar as crianças no planejamento que vai contribuirá para uma programação urbana de 3 maneiras. A primeira que a gente tem é um planejamento urbano em várias escalas, ou seja, os programas urbanos que são baseados em pequenos territórios ou microterritórios, que a gente também chama, eles permitem uma melhor prestação de serviços para essas crianças e também um ambiente construído mais limpo e mais seguro. Também uma segunda ação possível é engajar as crianças e os membros interessados da comunidade nesse processo que a gente chama aí de processo participativo, né? A construção de coalizões na coprodução de configurações urbanas responsivas para essas crianças.
o planejamento urbano, ele sempre tem que ter uma vertente, uma orientação participativa, né? Nós aqui da academia, a gente tem um conhecimento técnico e orientativo com relação, mas a população, ela precisa se mobilizar para que esse planejamento seja posto em prática. E a utilização, como foi demonstrado aí para vocês, de alguns dados geoprocessados em plataforma integrada, que vai facilitar um pouco essa tomada aí de decisões, que vai ser orientada por evidências e também por componentes espaciais, tá? De inequidade urbana, a qual as crianças mais desfavorecidas estão expostas. E é muito importante a gente apresentar, né, falar um pouco mais sobre essa questão do planejamento urbano, que o planejamento urbano, ele não se encerra no plano diretor, né? Na verdade, o plano diretor, ele é o primeiro passo do planejamento urbano. Então, o plano ele tem que originar programas, e os programas, eles têm que originar projetos, né? E um desses projetos interessantes de serem pensados é no plano de bairro participativo, que é um instrumento aí do governo federal de microplanejamento e que pode ser incluído também nos planos diretores estratégicos dos municípios. Então, às vezes a pessoa, ela não tem um conhecimento, né? A população, ela não tem um conhecimento amplo sobre todos os problemas que estão presentes na cidade, que, de certo modo, o plano diretor, ele visa, então, sanar, mas ela conhece ali o problema do seu bairro, ela conhece o problema da sua rua. Então, é muito interessante utilizar os planos de bairros como forma aí de viabilizar a participação da população na esfera do planejamento urbano. E aí eu elaborei algumas metas e alguns objetivos para a gente pensar, né? Como que a gente pode aí, quais sugestões poderiam ser dadas para melhorar a qualidade desses espaços urbanos. Então, o primeiro dele, a letra ficou pequena, mas eu vou ler aqui para vocês. O primeiro seria determinar que as políticas que tratam desses espaços urbanos, eles deem atenção às características físicas, sociais e de aprendizagem de crianças de até 6 anos de idade. Coisas que às vezes a gente não observa. Estabelecer em adequado instrumento legal que os planos diretores estratégicos das cidades, elas prevejam espaços públicos para as crianças que atendam às necessidades e as características das diferentes idades. Um terceiro objetivo é determinar por instrumento legal que os projetos de loteamento, eles reservem aí espaços próprios para equipamentos sociais que atendam o direito da criança à saúde, à assistência, à educação, ao lazer, e que eles sigam aí parâmetros normativos de mobilidade ativa e segura para todas as idades. Um quarto ponto é incentivar a realização de atividades abertas, atividades ao ar livre na cidade, especialmente aí nos bairros, nas vilas, nas favelas e nas áreas rurais, né? Também que tenha escassas oportunidades de espaços de lazer, onde as crianças de até 6 anos, elas passam a interagir entre si e com idades superiores, inclusive com adultos. Uma quinta meta e um quinto objetivo que a gente pode propor é realizar aí oficinas com profissionais que definam, criam, organizam, administram os espaços, visando a criação e o desenvolvimento de projetos que respeitem a presença e participação dos cidadãos de até 6 anos de idade. Elaborar também diretrizes que orientem a construção de espaços lúdicos para crianças de 0 a 6 anos e criar rotas seguras de equipamentos urbanos, tá? Com a redução de velocidade de carros, utilizando o desenho universal para as ruas e calçadas e também com a inserção de intervenções aí lúdicas nos trajetos, visando assegurar a mobilidade ativa das crianças para que elas se sintam aí atraídas a andar nesses espaços públicos. Importante também que creches e escolas contenham espaços livres voltados para o público infantil, em especial a primeira infância, com mobiliários urbanos adequados e que também promovam um contato maior com o meio ambiente. E o último ponto é viabilizar também algumas parcerias do tipo público e privado,
tais como aí adote uma praça, incentivando a participação do setor privado no âmbito do desenvolvimento dos espaços urbanos. Então, esses são alguns objetivos e metas que eu consegui encontrar aqui para a gente trazer essa criança de 0 a 6 anos para dentro do espaço público e para o âmbito do planejamento urbano, da esfera da cidade, né, como ela um ator também dentro desse processo que visa, sobretudo, a sua educação e o seu bem-estar. Bom, pessoal, eu vou abrir agora para vocês, para qualquer dúvidas, considerações, e é isso, a apresentação. Muito obrigado, professor Marcos. Muito bom o trabalho, né, da LOCUS, do curso de Arquitetura e Urbanismo aí da Unifenas. Nosso agradecimento a todos os professores, a coordenadora, a professora Carolina, e a todos os alunos que estiveram envolvidos, né, neste levantamento. Né? Muito bom. Vamos abrir aí as discussões. Queremos registrar aqui também a presença da presidente aí do CONCEPA, né, Carmen Romana. Seja bem-vinda, Carmen. Muito bom tê-la aqui conosco, viu? Muito importante. Já tivemos aí mais de 50 pessoas que estiveram entrando e saindo e tal, né, participando aqui conosco. Então, uma participação bacana. Né? Então, vamos aí abrir aí agora a palavra àqueles que quiserem fazer as suas considerações. Eu vou só iniciar aqui, né? Nós já fizemos uma discussão prévia, né? E uma das coisas assim, que eu acho muito importante, aí o Gilberto, a Tani Rose, a Carmen, né? A gente estava discutindo, né, na reunião prévia que nós fizemos para essa audiência, da questão assim, não basta a gente ter espaços físicos, precisamos ter pessoas preparadas para administrar e gerenciar esses espaços físicos da melhor forma possível, né, para garantir, inclusive aí entra a questão, nós pedimos a presença da Carmen Romana e do Leonardo, a questão da segurança nesses espaços públicos, não só segurança com relação ao trânsito ao redor das praças, mas a segurança mesmo de usuários, né, tem algumas praças que são, né, temos aí a presença de drogas e outras questões que realmente, às vezes, dificultam a presença, né, dos familiares com as suas crianças nesses ambientes. Então, um negócio complicado. Discutimos também, aí é uma discussão também profunda, né, porque como fazer para administrar esses espaços e também o uso de animais com muita frequência, né? E às vezes a questão da saúde pública às vezes pode ficar comprometida, principalmente a saúde dos pequenininhos, né? Em função disso, como fazer. Então, são uma série de questões que nós já discutimos aí anteriormente com relação aos espaços. Falamos também, né, Marcos, da questão não só no espaço urbano, mas no espaço rural. Será que as nossas comunidades rurais estão aí com seus espaços de lazer garantidos da mesma forma que, né, aí a Tani Rose aí, os vereadores, né, podem, né, ajudar a gente nesse trabalho. Mas é exatamente isso que o Marcos falou. Não basta termos um plano diretor, precisamos ter projetos, né, para cada situação, para cada essas questões. Aí a presença dos vereadores é fundamental, de um conselho de segurança, de como administrarmos aí regulamentos e leis que possam favorecer o uso correto e adequado dos nossos espaços públicos. Comentamos, inclusive, Tani Rose, a questão da quantidade de espaços que nós temos, por exemplo, de quadras poliesportivas, aí o Gilberto também pode nos ajudar nessa questão, mas às vezes falta o quê? Pessoas, não é falta de espaço. Espaço existe, mas não temos, às vezes, pessoas treinadas e adequadas para fazer um bom uso desses espaços todos. Então, fica aí aberta, né? A Carmen Romana, a Tani Rose já levantaram a mão, se mais alguém depois, é só levantar a mão que a gente vai fazendo a sequência. Gilberto está na ordem. Pode falar, Carmen Romana, que você ainda não falou, pode se manifestar. Depois a Tani Rose, o Gilberto, se tiver mais alguém, a gente vai fazendo a inscrição, tanto pelo chat quanto pelas mãozinhas aí. Boa tarde a todos, muito obrigada, viu, professor Rogério, pelo convite, né, em poder participar desse projeto tão bacana, e eu espero agora, com essa união, né, de tantas pessoas engajadas, comprometidas, a gente consiga levar adiante apenas um dos projetos que o Conselho de Segurança Pública tem,
E o nosso projeto que nós iniciamos, né, já com ele, desde 2019, ele se iniciou no dia 7 de abril de 2019, que é a revitalização da Praça Emílio Silveira. Então, por tudo que foi passado aí dos objetivos, né, e a sua última fala, de que o importante são pessoas, porque o espaço público e físico a gente já tem, ali na Praça Emílio da Silveira, qual foi o avanço que nós tivemos dentro do nosso projeto e o que nos falta, né? Vou ser bem objetiva. Nós já fizemos lá em 2019 tanta divulgação, quanto uma limpeza simbólica da praça, até com o apoio das crianças, né, do PROERD, da escola ali, né? Fizemos premiação, fizemos a campanha do nome, né, que as crianças ganharam os prêmios das melhores redações e desenhos, tudo isso já aconteceu, e fizemos até a solenidade de abertura, até isso foi feito. Só que no que nós paramos, né? Nós temos o apoio da sociedade, dos comerciantes, empresários. À época, a gente conseguiu 25 mil reais, que foi o que a gente angariou. Nós fizemos toda a parte elétrica novamente, trocamos as lâmpadas, lavamos os lustres, porque não foi possível a troca, porque eles são oriundos de Portugal, originários, né, de Portugal, e ali, como tem um patrimônio, né, que é um patrimônio que já é resguardado, então a gente não pode mudar lustre, não pode mudar uma série de coisas. Aí começamos também a limpeza dos monumentos, só conseguimos limpar um monumento apenas, mas tem mais 3 a serem limpos, até a Unifenas é nosso parceiro, e ainda ficou faltando essa parte. Ganhamos a grama para gramar, onde não tinha ainda essa grama, mas aí faltou a terra e a mão de obra. Aí logo veio a eleição, então o projeto parou, e está parado nisso, né? Faltando, então, a grama, né, e a pintura. Nós chegamos a ganhar tinta na época, mas aí não utilizou. Então, está faltando a revitalização dos monumentos, a tinta agora para pintar o chão, e novamente vai ter que fazer uma limpeza, uma capina, né? Algumas lâmpadas novamente terão que ser trocadas. E à época, eu pedi ao senhor prefeito para que ele nos desse, né, uma academia, né, para colocar lá, mas ainda não consegui. Mas hoje eu estou vendo, né, a companheira Itane Rose, né, nossa vereadora, então ela pode ver a viabilização disso. Conseguimos colocar um ponto para que a unidade, né, das motos da Polícia Militar ficasse ali presente, mas não conseguimos esse ponto central ainda do registro de redes. Então, nós tivemos esse avanço, mas estamos parados. E por tudo isso que eu estou vendo, por tudo que eu ouvi da explanação inicial aí, ó, né, eu entendo que nos cabe, esse pessoal todo, é a gente revitalizar o que existe, porque a Alfenas tem muita coisa ainda. Pode não ser o ideal, mas é um número muito representativo. E dentro da Emílio Silveira, que foi a que eu iniciei meu trabalho, eu vejo que a gente tem pessoas ali, inclusive o Banco Sicredi, nosso maior parceiro é o Banco Sicredi, que ele está disposto a cuidar da praça, né, a dar até a segurança que o banco tem, repassar ela para a Praça Emílio Silveira. Então, que a gente comece pela Emílio da Silveira, que já está semi-iniciado, e depois a gente possa estender as outras, né, começar pelo centro, né, porque eu gostei muito da fala quando diz assim, que primeiro a gente molda a cidade, depois a gente molda as pessoas. Então, eu acho assim, o Pinheirinho tem uma praça muito bacana, e a gente viu a evolução que o Pinheirinho teve desde que tantos projetos foram feitos, realizados lá. Então, eu entendo que agora é hora da gente moldar o centro da cidade, porque o nosso centro aqui, a Emílio Silveira, Getúlio Vargas e as outras também, elas estão precisando desse cuidado, desse carinho, né? Nós temos uma escola ali dessa infância, 6 anos, então eu acho que é hora da gente revitalizar o centro. A minha sugestão é que a gente comece por aí. Essa é a sugestão que eu queria apresentar. E o meu projeto já está elaborado, já está em andamento, aí eu queria colocar para todos aí, para a gente ver o que a gente pode fazer nisso, tá? Bem, muito bem. Aí os companheiros aí que puderem me auxiliar, aguardo, né? Começar pela nossa vereadora Tani Rose, que é a próxima a falar, o que ela pode nos auxiliar com esse espaço físico e desse projeto da Emílio Silveira. Muito bem. Tani Rose, pode ter a palavra. Sim.
Então, assim, primeiramente, professor, né, Marcos, fiquei muito feliz, senti contemplada. Na verdade, é isso. A gente ter um planejamento na nossa cidade para as nossas crianças pequenas. Né? Eu conheço o plano diretor, fiz parte do conselho da cidade, até estou fazendo pesquisa nesse momento para ver se ele está atuante ou não. Por 3 mandatos eu fiquei no conselho das cidades, porque quando saiu o nosso plano diretor, há 40 anos não tinha se planejado nada em Alfenas na época. Então, é daqui para frente que nós temos que planejar. 2 questões, professor Marcos. Uma é uma pergunta. Gostei muito quando você falou do sol nas nossas praças, do espaço macio para as nossas crianças pisar, texturas diferentes, não é isso? E também a fala do professor Rogério em relação assim, às nossas praças, a maioria são abertas, né? A gente tem contaminação de animais, né? E 0 a 6, eu preocupo mais ainda com as crianças de 0 a 3, porque é criança que está na fase oral, né? Então leva tudo à boca. E há 15 dias atrás eu reuni com as mães apaianas, né, da escola Pai, e ali em frente a gente tem uma praça, que ela foi até há pouco tempo revitalizada por município, mas também não adequada. Ela ficou com murunduns, né? Nós temos crianças portadoras de necessidades especiais, nós temos criança pequena. Uma das mães falou assim, Tânia, colocou uma torneira aí, é importante, a gente tem que lavar a mão das crianças pequenas, mas nós precisamos até de banheiros, precisamos de local para trocar fraldário, né? Trocar fraldas. Então, assim, eu achei muito bacana, parabéns para a sua pesquisa, junto com os alunos. Realmente nós temos zonas, parte da cidade que praticamente não tem nada. Eu concordo que a gente tem que revitalizar as praças, mas mais do que isso, eu acho que na Câmara a gente pode contribuir, como também a gente contribuir com legislação, esses loteamentos. Nós temos quase 10 loteamentos já foram aprovados, 9 ou 10 aprovados, né? Aí eles deixam uma área institucional. A área institucional vai lá, faz uma escola, faz um PSF e pronto. E pensa muito em deixar a área, agora está na moda, sabe o quê? Deixar academia para adulto e área de caminhada para adulto. E as nossas crianças? A gente está trabalhando, estudando com o ser humano, que tem a principal fase de desenvolvimento do ser humano é na primeira infância. Então, é agora que a gente pode fazer ele ter esse desenvolvimento cerebral, né, cognitivo, psicomotor, né, inclusive afetivo, gostar do meio ambiente, respeitar a natureza, se ele tivesse contato. Acho que eu penso no legislativo também, nós contribuímos com a questão, vão ser criadas novas áreas verdes, está lá a caminhada, mas e aí? Nas nossas áreas verdes, nós temos que ter espaços específicos para as nossas crianças pequenas. E o senhor colocou muito bem, inclusive, os cuidadores. Não tem lugar para sentar, não tem lugar para se acomodar, para observar tranquilamente. Eu vejo os pais estressados, sem segurança. A praça está ali, tem os carros passando toda hora, essa rua tem que garantir tranquilidade, porque é um momento de lazer, de paz, do brincar das nossas crianças. Então, eu acho que é muito bacana esses objetivos que o senhor colocou. Eu quero depois ter a oportunidade de olhar com carinho, né, e ver o que a gente pode contribuir. A nossa amiga aí que está cuidando, né, da praça ali, da rodoviária, agora não saiu o nome, já olhei o projeto, muito bacana, quero conversar para a gente puxar apoio para a gente conseguir. E muito bacana também, professor, o privado, sabe? Eu acho que tem que adotar uma praça assim, tem que contribuir com a nossa cidade, não é isso? Então, essas parcerias público-privadas, acho que até o professor Rogério, que é o nosso grande anfitrião, que conhece a nossa cidade toda, acho que é o momento da gente fazer uma comissão, professor Rogério, e nós sair falar com essas empresas aí, ó, cada um, quem sabe se a gente tiver cada praça de Alfenas adotada, porque só o município não dá conta. A gente bota um brinquedo novo lá, adequado ou não, a gente coloca lá, 15, 20 dias está quebrado às vezes, né? Então, assim, não é fácil. A coisa pública ela é mais morosa.
E se a gente tiver protetores, né, e pessoas que nos ajudam a cuidar, a gente vai melhorar a qualidade de vida das nossas crianças e a gente vai ser mais feliz. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Tânia Rose. Excelente a sua participação, muito bom. Gilberto, palavra é sua, Gilberto. Opa, estamos na ativa. Tânia, parabéns pela fala aí na questão das parcerias aí. Acho que isso é muito importante, né? A sociedade participar de uma maneira mais efetiva, né? E tanto nas cobranças, mas também nas ações, né? Eu acho que se tiver participação de todo mundo, não ficar somente a cargo do poder público, acho que as coisas fluem melhor, né? Quanto aí, Tânia, até você como vereadora, de repente poderia propor um projeto aí de isenção para empresas, né, que adotem uma praça, né, algum incentivo, né, para as empresas terem também uma contrapartida, né, para adotar uma praça, um canteiro, e por aí vai, um parque, uma mina, né, já que nós temos muitas minas de água na cidade também, que tem que ser preservadas, né, então acho que é interessante um projeto nesse sentido, tá? A questão das praças, você falou aí da Praça da Paita, realmente ela foi revitalizada tempos atrás, né, ano passado, e inclusive essa semana o prefeito anunciou lá, tá, uma adaptação da Praça da Paita, tá, para colocar ali equipamentos que permitam, né, as pessoas com mobilidade reduzida usufruir da praça, também tirar alguns obstáculos que tem. Então isso já vai estar sendo implementado já nos próximos dias, já é um projeto que já está em fase de iniciar a execução, né? Já foi anunciado pelo prefeito na segunda-feira, então já é uma demanda que já vai ser atendida de imediato. Quanto aos campos de futebol, professor Rogério, campos de futebol, quadras, né, complexos esportivos e tudo mais, realmente Alfenas é uma cidade privilegiada nesse ponto, né? Nós temos inúmeros complexos, né, esportivos na cidade, campos, quadras, etc., que podem ser melhor explorados, sim, né, pela população e através de projetos, né, educacionais e por aí vai. Hoje, a Tânia, inclusive, fez parte da Secretaria de Educação, ela conhece muito bem o projeto Cidade Escola, né, que é um projeto que atende, né, e visa dar um acompanhamento, no contraturno das crianças, né, para evitar que as crianças fiquem ociosas ou em casa ou na rua e se percam aí no meio do caminho, né, entre o turno e o contraturno. Existe o projeto Cidade Escola, que ele tem uma função social muito importante, né, que é dar acompanhamento para essas crianças na área esportiva e até educacional mesmo, né. Então, assim, monitores nós temos, espaço físico nós temos. Acho que tem que haver realmente só uma convergência aí de vontades, né, para poder colocar isso em prática. Porque temos tudo. É só colocar em funcionamento, tá? Então, acho que falta um pouco de diálogo, né, tanto do setor público com os demais participantes aí, a sociedade civil, as universidades, as escolas e tudo mais, para a gente poder fazer isso, tornar uma realidade, né? Já existe, igual eu falei, mão de obra, existe a estrutura física, depende de quê? Vontade, então, de que a gente faça as coisas fluírem melhor, tá bom? Realmente, o projeto de Cidade Escola, nessa pandemia, ela ficou comprometido, né? Até porque, em razão, né, não pode ter uma aglomeração de crianças, né, e os professores, né, para evitar contato com os alunos ali, realmente ficou muito deficiente, né, o projeto nesse período. Mas, se Deus quiser agora, aumentando o percentual de vacinados aí na população e tudo mais, e as taxas, né, de contaminação e de óbitos caindo, eu acredito que a gente possa voltar a ter as atividades, né, retornarem aí o projeto o mais rápido possível, né, até para ocupar a cabeça dessas crianças hoje que estão aí loucas, esperadas, que antes não queriam ir na aula, agora está todo mundo querendo voltar para a aula
urgente, né? O pessoal não aguenta mais ficar em casa, né? Então, ocupar as crianças nesse sentido, né? Então, acho que é só mesmo um diálogo aí para poder as coisas estarem fluindo melhor, tá? Equipamento temos, mão de obra temos, é fazer as coisas fluírem, somente isso, tá bom? Muito obrigado, Gilberto. Deixa eu passar a palavra aqui para a Desirê Ruas, depois eu passo para você, Carmen. A Desirê está falando de Belo Horizonte, da comissão lá do Movimento pela Primeira Infância em Belo Horizonte, tem uma experiência aí já acumulada. Por favor, Desirê, faça uso da sua palavra. Obrigada. Eu quero parabenizar o professor Marcos pelas colocações, né, e por todo esse panorama que ele trouxe, debatendo a questão da infraestrutura e o quanto que isso tem a ver com os direitos da infância. E queria trazer um pouquinho, né, de algumas considerações que eu acho que tem total relevância nesse momento. Primeiro, o que já foi falado, que eu acho que só reforçar mesmo, a importância da gente inaugurar processos de escuta das crianças nesse processo de construção e de modificação dos espaços que elas vão usar. Então, é muito importante ouvir as crianças em todo esse processo de como são as praças, fazer esse levantamento mesmo da opinião, como que elas se sentem, porque a gente tem a mania de ouvir só os adultos, e com isso a gente perde muito de quem é o principal beneficiado daquela ação. Em segundo lugar, que a gente lembre a importância do brincar para a infância. Eu acho que isso é fundamental, né? A criança, ela se desenvolve, e quando a gente pensa que a fase mais importante da vida de um ser humano é a infância, e que o brincar é a atividade mais importante da criança, a gente acaba vendo o quanto que a brincadeira é importante para o ser humano. Então, que a gente tenha esse olhar muito cuidadoso com o tempo e o espaço do brincar. E o brincar livre, né? Que a gente possa desenvolver isso, que as crianças tenham liberdade de brincar. E outra coisa é o direito à natureza, que eu quero trazer muito aqui para esse debate, que as crianças têm o direito de brincar livre na natureza. Infelizmente, eu não conheço Alfenas, gostaria muito de conhecer, mas eu quero que vocês tenham um olhar muito atento para as áreas verdes que tem na cidade, e as áreas verdes que em todas as cidades, elas vão cada vez mais ficando mais raras. Então, é muito importante que a gente não permita que a gente vá deixando essas áreas se transformar em outras coisas, porque depois a gente não volta atrás. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma luta grande para manter a Mata do Planalto, a gente teve um movimento forte aqui na zona norte de Belo Horizonte, porque a gente acha que perder uma área verde é algo impactante para crianças, para adultos, para a geração presente, para a geração futura, então que isso esteja também nesse plano municipal pela primeira infância. A questão do foco no automóvel, o quanto que a gente precisa repensar, o quanto que o carro toma conta da cidade da gente, e a gente poderia estar usando espaços de estacionamento, espaços com grande volume de carros, para fazer um urbanismo tático, né, modificando, tornando mais seguras as calçadas, os espaços. E outra coisa é o sentimento de pertencimento, né, quando a criança, ela contribui com a praça, ela passeia, ela participa desse ambiente, ela tem um vínculo maior com a própria cidade, ela vai ter uma cidadania, um exercício da cidadania mais forte. E falando em pandemia, né, nesse momento tão grave que a gente está vivendo, é muito importante a gente entender a importância desse contato da criança com a natureza, com esses espaços. A gente tem um conceito que se chama déficit de natureza, que as crianças hoje estão vivendo essa falta de natureza, e essa falta ela tem repercussão no desenvolvimento físico, emocional, mental da criança. Então, que a gente tenha essa atenção para esse brincar livre, para esse cuidar. E outra coisa, né, a Agenda 2030, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, coloca na meta 11.7 a importância da gente ter espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes para todas as gerações, para todas as faixas etárias, para crianças e para adultos. Então, que a gente tenha essa atenção com esses espaços, com essas praças, com esses parques, e com o entorno, com o envolvimento da comunidade. Então, foram algumas observações que eu fui fazendo aqui enquanto eu estava escutando o professor Marcos, e com certeza, né, mais para frente, se eu lembrar de mais alguma coisa, mas é isso mesmo, desse reforço do direito da criança pequena, que está ali começando a vida, de ter essa atenção de uma cidade que escuta e que respeita a infância. Obrigada. Excelente contribuição, Desirê, muito obrigado, sua fala foi muito inspiradora, muito bom. Carmen Romana, por favor, faça uso da palavra. Depois a professora Sandra está inscrita, se tiver mais alguém, basta levantar a mão aí.
Então, eu quero contribuir nessa fala que eu não tenho esse conhecimento técnico, né, que conforme o professor Marcos, a professora Desirê repassou, né, eu não tenho, porque eu sou mais da área de segurança pública, né, muito embora professora por formação, mas eu não dava aula para a infância, eu dava aula para adolescência e já jovens adultos. Mas dentro do conhecimento de mãe, que eu sou também, né, e do conhecimento que eu lido com pessoas, quando nós criamos o projeto, junto com a Polícia Militar, nós contemplamos esse olhar da criança, da opinião da criança, do cuidado dela, do brincar e tudo mais. Como que nós fizemos à época? Dentro do ProERD, né, que as crianças são trabalhadas sempre com as aulas, elas foram convidadas a elas serem, né, cada época, cada semana, a gente ia fazer uma escala, semana ou quinzenal, elas seriam os guardas mirins da praça. Então, elas é que seriam o canal de comunicação direto com a PM, para falar, olha, essa praça está movimentada por pessoas, né, de muito skate, vamos procurar um lugar de skate. Ah, essa praça está sendo movimentada muito por mães que pageiam bebezinhos no carrinho, né? Então, elas é que remeteriam as reivindicações, os pedidos, até nós, né, até nós, segurança pública. Então, nós contemplamos muito ao, né, ouvir essas crianças. Isso foi desde o princípio do projeto, tá? Então, nós conseguimos, eu acho que abraçar bem isso aí. Né? A parte de segurança, quando eu pedi até a academia ao ar livre, seria mais também, aí faltou a minha política, né? Que eu não tenho essa política partidária, e eu não consegui chegar até alguém que conseguisse levar para nós esse parquinho específico para criança. Eu só iria, à época, conseguir, né, academia, que é o que está mais em moda, vamos dizer, né? Mas agora, com a ajuda da Tani Rose, eu tenho certeza que vai ficar mais fácil, mais viável. Então, eu creio, né, voltando sempre na Emília da Silveira como sendo um projeto piloto a partir da segurança pública, né, que seria a primeira que nós revitalizaríamos, ali nós contemplamos o olhar da criança, a oitiva da criança, o cuidado na segurança dessa criança, isso nós conseguimos contemplar, tá? E aonde que eu acredito, e o mais importante também foi falado aí, né, é que o apoio do comerciante, o apoio do empresário, o apoio da população. E o anseio dessa população. E é fato que a população ao redor, não só da praça, né, mas a população de Alfenas, ela tem um anseio muito grande de ver a Praça Emílio da Silveira ser uma praça, né? Uma praça onde eu possa me sentar, o idoso possa sentar, a criança possa sentar, e não é o que atualmente acontece, infelizmente, né? É uma praça que a gente tem medo de sentar nela, né? O espaço físico é maravilhoso, mas o lugar não é o adequado, não é o ideal, não é o que deveria ser. Então, eu entendo que esse olhar aí, agora, com todos esses personagens, esses atores, a gente vai conseguir fazer ficar melhor. Então, volto à sugestão da gente, se possível, todos vocês, né, voltarmos à continuidade, ao término dessa revitalização, e ela virar o piloto para as outras praças depois. Tá? E sempre lembrando que esse olhar com a criança nunca deixou de existir. Nunca deixou, porque a criança é o nosso foco mesmo. Quando se fala em praça, praça e criança é um sinônimo muito próximo, né? Não é sinônimo, mas a proximidade é imensa. É isso que eu queria colocar, tá bom? Obrigado, Carmen. Excelente. Professora Sandra, e logo em seguida o professor Marcos da Unifal. Boa tarde, professor Rogério. Boa tarde a todos os participantes. Infelizmente, eu estou sem câmera hoje. Dar os parabéns aí para a fala da Desirê, né? O ano passado nós participamos aí do desafio da primeira infância, nós concorremos com vários projetos do Brasil aí, ficamos, a Unifenas, nós ficamos com alguns projetos finalistas, né? E um desses projetos é a Liga de Apoio à Primeira Infância Saudável, onde nós parcerizamos esse projeto com vários cursos, né, inclusive com arquitetura, vários outros cursos para trabalhar essa questão da primeira infância mesmo, e nós começamos a fazer esse trabalho em 2022, mesmo que à distância, por conta da pandemia, né, a nossa intenção era o foco em loco, mas nós desenhamos esse projeto para até o final de 2022, então, dentro desse contexto desse projeto, nós já fizemos algumas ações, né, então, nosso projeto piloto,
ele contempla, a princípio, nesse ano de 2021, 2 CMEs aqui da cidade de Alfenas, um na zona rural e um na zona urbana, né? E o que o professor Marcos falou é muito importante, e a Desirê também, que é militante dessa causa, principalmente das questões relacionadas, né, ao emocional da criança, com a questão de participação dela na natureza, né? Eu acompanho o trabalho dela. É fundamental essa participação nossa, e eu só queria falar um pouquinho da nossa participação enquanto parceiros, né, desse movimento do Conselho, que nós estamos aí militando já faz um tempo. Neste semestre, os alunos estão capacitando os professores relacionada a toda essa questão de relacionamento aí com as crianças, focados nas habilidades socioemocionais. Mas um dos nossos projetos também, seguindo, né, as ações aí da Urbana 95, o estudo que nós fizemos também com os consultores do desafio que nos capacitaram, realmente é criar também um espaço ali de interatividade para as crianças, de mobilidade ali para os idosos, né, no entorno também desses 2 CMEs que são pilotos nossos, e é muito importante a participação da criança. Então, esse projeto, ele sai de um movimento, Desirê, que é colocar as crianças ali como protagonistas, né, com uma certa autonomia para que elas possam reivindicar o que elas querem, né. Então, a gente faz um projeto pensando nelas, e realmente elas têm que estar participando do planejamento e das decisões. Então, uma das nossas ações é essa. E o bacana desse projeto nosso, de criar essa liga dentro desses 2 CMEs e depois expandir para os demais CMEs, que hoje são mais de 23 CMEs aqui na cidade de Alfenas, a participação que nós vamos ter no dia 20, então já vou convidar vocês, depois eu peço para o professor passar o link para vocês também, coloco lá na comissão. Nós vamos receber nesse projeto nosso de núcleo integradores, no dia 20, às 19 horas, o Conselho Mirim Municipal de São Paulo. Já é a segunda vez que ele faz contato conosco, são crianças, assim, excepcionais, super participativas, e, assim, que planejam ali, eles têm o grupo deles. Então, por exemplo, nossos alunos que estão negociando com eles, estão negociando com as crianças, eles são super interativos, têm uma voz. Então, não é um conselho de uma escola, da escola eles já saíram para o conselho municipal, né, do estado de São Paulo, e hoje eles fazem reivindicação direta. É um conselho exclusivamente formado por crianças, e eles vão vir aqui no dia 20 falar um pouquinho para os professores. Então, quem tiver interesse, né, porque realmente o nosso objetivo é empoderar essas crianças dentro do CMEI. Lógico que tem a participação dos adultos, mas elas também vão ter voz e vez na hora de discutir o que elas querem, né, de trabalhar junto com o planejamento também, que eu acho que é imprescindível pensar em alguma coisa para a criança e envolver a criança também ali nos processos de tomada de decisão e discussão. Então, só para informar que uma das práticas a pedagogia em parceria com os outros cursos está sendo essa nesse ano de 2021. Muito obrigada, professor Rogério. Obrigado, professora Sandra. Professor Marcos, a palavra é sua, professor Marcos. Ô, Rogério, obrigado, boa tarde. Hoje eu sou o Marquinhos mesmo, cidadão alfenense, tá? Participando desse momento democrático. Parabenizar aí você, né, Rogério, que tem feito um trabalho fantástico aí na construção desse plano para a nossa cidade. Fico feliz de poder dialogar, né, com tantos cidadãos, né, e tantas cidadãs alfenenses e colaboradores de fora. Em especial também saudar aquela que publicamente todo mundo sabe que eu, como eleitor alfenense, fico muito feliz de dialogar com a minha vereadora Tani Rose. E eu queria, assim, primeiro, parabenizar também, principalmente, né, o trabalho do professor Marcos. Eu acho que ele fez um levantamento muito interessante, né? Não conheço muito pouco da área, mas acredito que tecnicamente é muito bem feito, né? Pela formação dele. Meu áudio está baixo? Caramba. Estou lutando aqui com meus microfones. Assim melhora?
Rogério, dá um retorno aí, tá dando aumentei o meu aqui, aí deu certo, mas estava um pouco baixo mesmo. Eu estou improvisado aqui no tablet, porque... Já melhorou. Já melhorou? Já. Eu cheguei com a boca no microfone. Eu vou sumir aí da tela, então. Porque as crianças estão em aula ali no outro quarto. Mas, se você quiser fechar o vídeo também, não tem problema, não. Tá. Eu queria parabenizar, então, o professor Marcos, né, pela explanação dele, muito interessante. E um ponto me chamou muita atenção. Um dos primeiros slides que ele mostra, né, ele divide a área geográfica de Alfenas em 4 quadrantes, né? E o quarto quadrante, né, se eu não me engano, acho que ele numerou como número 4, que é justamente essa região aqui que seria a região mais a sudeste, né? É que tem o maior número de áreas de lazer, né? E, embora eu não tenha dados de fato sobre isso, mas me parece notório que é justamente a região onde se concentra a classe média e a classe média alta de Alfenas, né? E aí, analisando isso, e talvez até ouvir alguns comentários a mais, se possível, ouvir mais alguns comentários do professor Marcos sobre isso, e ele coloca muito bem, né, que é uma variável importante que não se basta fazer a contagem, né, mas sim avaliar a qualidade desses espaços, né? Então, fantástica, né, essa visão, concordo demais. E, assim, eu acredito que mais 2 elementos, mais 2 variáveis seriam importantes, e aí já tentando fazer um encaminhamento para o plano, que talvez se enquadraria dentro até do primeiro item que ele já propõe como metas, né? Que esse indicador, então, considerasse não somente essa qualidade, né, dos espaços de lazer, que ele coloca muito bem essa análise, mas que também considerasse, talvez, a densidade populacional, né, porque talvez essas áreas não deem, embora elas sejam no mapa muito bem definidas e muito, eu acho que muito bem colocadas, né, talvez fosse importante a gente ter num denominador de indicador para quantificar, né, essas áreas de lazer, a densidade populacional ou a própria população de cada um desses quadrantes, né? Não sei como é que seria também para obter esse tipo de dado, né? E talvez, inclusive, se for de interesse, né, da comissão, a gente pode até tentar negociar com o curso de geografia lá da Unifal alguma contribuição de tentativa de construção disso melhor. E aí deveríamos considerar, então, a população de cada um desses quadrantes, né, para ter uma visão de distribuição proporcional, e principalmente algo que leve em consideração o princípio de equidade, né? E ali no texto, talvez até daquele primeiro objetivo, que a equidade fosse considerada, né? Porque se nós tivermos um desses quadrantes onde está concentrada a classe média ou a classe média alta, talvez ele seja aquele local de, né, sob o princípio da equidade, de menor prioridade, né? E aí a gente se voltar mais para as áreas onde há as pessoas de menor renda como prioritárias para a construção de manutenção, né, e revitalização dessas áreas de lazer. Então, esse seria o encaminhamento que eu gostaria de fazer, e talvez ouvir alguns comentários do professor Marcos nesse sentido, que eu acho que ele entra naquele item 1 que ele colocou, mas, em síntese, né, essa divisão de quadrantes, né, com os quantitativos me chama muita atenção para a necessidade de que em algum desses objetivos, e talvez no primeiro, a palavra equidade apareça, né? E eu acredito também que a equidade deve ser um fundamento né, das primeiras páginas do nosso plano, né, tal como deve ser de qualquer política pública, né? É isso, obrigado aí pela oportunidade e obrigado por ouvir tantas contribuições bacanas aí de todos. Me sinto muito obrigado, professor Marcos. Feliz. Excelente. Tem mais alguém inscrito? O Gilberto queria dar uma informação importante, Gilberto. Está sem som, Gilberto. Tem que abrir seu áudio aí.
Desculpa, está me ouvindo agora? Agora sim. A respeito da questão das áreas de lazer, né, queria deixar uma informação importante aí, que em Alfenas, só esse ano já ganhou, né, como área de lazer para criança e adolescente. A pista de skate lá no aeroporto, ali no Montserrat, está sendo construída agora também a pista de MTB, que é de mountain bike, né, para crianças, né, desde crianças, né, iniciantes a adultos. E também o complexo ali da Vila Formosa, né, que está ficando uma área de lazer bonita, bem para a família mesmo, vai ficar um negócio bem distribuído ali. A informação importante que eu queria passar é o seguinte: o Parque Municipal está em fase final de adequações, tá? Só estamos aguardando agora o IEF, o IBAMA, terminar de fazer a vistoria final, e tem a previsão para início de junho, tá? Abertura do Parque Municipal para a população. Aí o cronograma ali seria segunda, terça, quarta e quinta. O parque está aberto exclusivamente para as escolas, tá? Para os alunos, tá? Escolas públicas e privadas estarem fazendo excursões, né? Para conhecer o parque. E sexta, sábado, domingo, aberto a toda a população. Então, é mais uma área de lazer importante da cidade que vai estar aí disponível para toda a população a partir do mês que vem, de junho, William. Excelente, Humberto, excelente. Boas notícias, boas notícias. Vamos caminhando para o encerramento, mas antes parece que o professor Bruno Tobias queria falar, acho que ele levantou a mão, ou não levantou, não sei, eu não estou achando ele aqui. Sim. Professor Bruno, a palavra é sua, professor Bruno. Boa tarde a todos, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Perfeito. Primeiramente, parabéns ao professor Marcos pela explanação dele, foi bastante elucidativa. Ele mostrou o problema e propôs soluções, isso é muito interessante. Eu estou falando aqui da cidade de Varginha, eu gostaria de dar um exemplo aqui da cidade de Varginha, para dizer o quão importante é este momento que a gente está tendo aqui desse encontro, dessas discussões. Aqui na cidade de Varginha, existem espaços, porém, esses espaços não foram pensados, de tal maneira que a gente observa aqui que quando os pais levam as crianças a esses espaços, não é um momento de desenvolvimento, não é um momento lúdico para a criança, é um momento de preocupação de pais. Então, sempre acontece de uma criança que se machucou devido a um aparelho que estava estragado. Então, pensar antes de estar executando, fazer isso que estamos fazendo aqui, reunindo, discutindo, isso é de primordial importância. E o outro Marcos também, professor Marcos, ele disse a respeito da equidade, isso é necessário. É necessário, sim, um estudo a respeito da densidade demográfica e da geolocalização desses espaços, porque de nada também adianta ter um espaço, esse espaço está num local onde famílias de outros locais não conseguem estar levando essas crianças nesses espaços. Então, eu estou observando aqui grandes contribuições, obrigado aqui por estar participando, estar ouvindo vocês, e estou à disposição aí no que vocês precisarem aí para a gente estar ajudando. Muito obrigado, professor Bruno, aí de Varginha, né? Excelente a sua participação. Gente, nós não vamos esgotar tudo aqui hoje, né? É uma iniciação, um início de discussão, levantando as questões. Fiquei muito feliz com a presença aqui da vereadora Tani Rose, da presidente do Concepa, do Gilberto, chefe de gabinete, da Desirê aqui, que bom você estar aqui conosco, né, todos os nossos professores e alunos. Mas eu quero pedir para a professora Sandra Regina Rimonte dar uma palavra aí de encerramento, né, e as atividades continuam, outras audiências virão, outras reuniões, e a gente quer contar com a colaboração e participação de todos. Professora Sandra Rimonte, nossa parceira aí, representante das ONGs, das organizações dentro da comissão, né, por favor. Eu queria, inicialmente, né? Tá bom o som, Rogério? Estamos ouvindo bem. Obrigada. Eu queria, inicialmente, agradecer a presença de todos, porque, como nós fazemos parte, né, Rogério, da comissão, então nós nos sentimos gratificados quando, dia a dia, há um número cada vez maior de participantes. Com relação à reunião de hoje,
inicialmente, mais uma vez, parabenizar o professor Marcos Oliveira Braga pelo trabalho científico, pelo trabalho baseado em literatura, baseados em dados dentro da área, certo? Não são expectativas, não são interesses particulares, mas são situações científicas que devem ser pautadas, que devem ser verificadas quando os nossos vereadores ou demais membros do poder público, né, for ver essas situações. Então, poder aproveitar esse trabalho do professor Marcos, que ele não seja só um trabalho acadêmico, porque os nossos alunos, os coordenadores de cursos, os professores, todos se empenham para fazer um trabalho de qualidade. E, sem dúvida nenhuma, tanto a Prefeitura como a Câmara Municipal podem tomar como dados e como elementos para tomar as suas decisões ou elaborar as suas leis. Então, cumprimentando mais ou menos o professor Marcos, mais uma vez o professor Marcos, pelo brilhante trabalho e pelos alunos da Unifem. Só quero uma coisinha que eu estou sentindo e quero falar mais uma vez. Já falei na última reunião e quero pegar aqui um gancho com o professor Marcos Bissau e colocar uma vertente um pouquinho diferente daquela de equidade que o professor Bruno tão bem colocou e que também deve ser vista. Eu acho, no meu modo de pensar, eu como fazendo parte de uma ONG, professor da creche, na Cinta Maria da Rosa Mística, eu acho que a nossa praça, Getúlio Vargas, a praça da igreja, que eu não sei se chama Getúlio Vargas, ela não pauta pela equidade. É um local onde se está patente a desigualdade. Eu passo ali, eu vejo criança com as mães estão fazendo compra ou estão vendendo alguma coisa, a criança chorando porque ela quer ter o direito de brincar. E ali só brinca quem tem dinheiro, quem pode pagar. Então, é um espaço em que, embora seja um pouco distante, mas às vezes os pais, as mães, podem, num sábado da manhã, um domingo de manhã, levar a criança. Mas, no entanto, é um momento de desigualdade social. É um momento de constrangimento. Eu, para mim, como cidadã, como advogada, eu me sinto constrangida quando eu vejo criança chorando, pedindo para escorregar, para andar de carrinho, para andar de pula-pula, e a mãe e o pai não ter dinheiro para que a criança possa participar disso. Eu não acho que praça pública é local para ter tanta desigualdade social. Então, desculpe, professor Rogério, isso é uma fala minha. No final, não estou falando como representante da comissão em si, mas estou falando como cidadã. Agradeço a todos, cumprimento a todos pelo esse trabalho que nós estamos realizando. Estou muito satisfeita e espero que o nosso trabalho seja um trabalho realmente muito bom, porque a equipe está muito boa e todo mundo muito comprometido. Nós precisamos aí também do comprometimento do poder público. Acho que eu finalizo. Muito obrigado, professora Sandra. Compartilho com as suas colocações. Inclusive, eu tenho uma preocupação muito grande com esses brinquedos na Praça Getúlio Vargas, com a questão da segurança das crianças. Tem brinquedos ali que não poderiam estar sendo comercializados de forma alguma pela falta total de segurança. Isso é um absurdo. Aí é uma coisa que o poder público precisa intervir, né? A Concepa, né? As secretarias que puderem contribuir nesse sentido, a gente agradece. Gente, eu sei que muitos têm outras atividades, então eu queria convidar todos para participarem da nossa próxima audiência pública, que será no final do mês de maio, sobre segurança, aí a professora, os direitos, né, da criança, a questão de adoção, uma série de questões que nós iremos abordar, né? Vamos fazer umas reuniões prévias, junto com a professora Nivaldo, o pessoal do curso de Direito, mais alguém que queira contribuir nesse sentido, né? E aí eu queria lançar aqui um desafio, em função da fala da nossa convidada de hoje, a Desirê,
que é a questão da gente fazer uma audiência para ouvir as crianças. Logo após dessa do direito, a gente tentar trazer aqui crianças e fazer um encerramento com uma audiência pública de crianças de 0 a 6 dias. De 0, não, mas as crianças que puderem se manifestar, né, dando aí contribuições, eu acho que seria um momento muito rico. Precisamos aprender a ouvir as nossas crianças, né, e a Desirê falou isso aí com muita propriedade, eu acho que esse é o grande desafio. O que eles querem, o que eles precisam, o que eles sentem necessidade, acho que nós precisamos ter esse espaço também. Mas muito obrigado, então, a todos, né? Foi uma audiência muito produtiva, professor Marcos, curso de arquitetura, professora Carolina, alunos e docentes, todos que tiveram a oportunidade de contribuir, né? Muito obrigado. Fica aí aberto o espaço, quem quiser participar das reuniões preparatórias com a gente, estamos abertos, é só manifestar interesse que nós vamos inserir lá no grupo, tá? Muito obrigado, gente. Uma boa tarde para todos, né? E até a próxima audiência no final do mês de maio. Muito obrigado. Obrigado, Desirê. Obrigado, professora Sandra. Obrigado, Dani Roso. Obrigado, Gilberto. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Nivaldo. Agora a próxima é contigo, hein, Nivaldo? Vamos lá, vamos caprichar. Marcar uma reunião semana que vem já. Professor Bruno, obrigado, hein? Valeu, Bruno. Sua presença foi muito importante. Vamos continuar conversando. Dani Rosa, aí, muito bem, gente. Professor Márcio aí também, muito bom. Sempre presente. Professora Carol, obrigado, hein, professora Carol, pelo apoio. E todos os alunos aí da arquitetura e professores, muito obrigado. Professor Bruno, gostei muito da sua fala, né, meu amigo? Professora Sandra Alves, muito obrigado. Carolina, Ivanilda hoje não falou nada, Ivanilda, ficou quietinha. Professora Maria Cristina, não tinha visto a professora Maria Cristina ali, ó. Muito obrigado a presença. Muito obrigado, gente, obrigado mesmo. A Romana, obrigado a presença, excelente. Um abraço a todos, gente. A professora Maria Cristina faz um trabalho excelente aí, muito bom. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Uma boa tarde para todos.